Então, prestigiando esse evento recheado de grandes profissionais. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui com tantos profissionais competentes da fundição. E nessa oportunidade, nós teremos um tempo disponível para um debate técnico de um assunto bem relevante para a indústria de fundição, sobretudo para a indústria de ferro fundido, que é a aplicação, o uso da análise térmica de solidificação para o controle físico do metal. E nesta oportunidade, nós queremos ceder um espaço para o brilhante trabalho conduzido pelo nosso cliente da Sideral, Tomás Henrique, onde ele, através do uso da tecnologia, que é esse equipamento do Carbomax Delta, ele conseguiu, juntamente com a sua equipe, realizar um trabalho de redução de custo. Então, o tema, o foco total do nosso trabalho, que vai ser apresentado tecnicamente pelo nosso cliente, está relacionado transformando desperdícios em oportunidades. O Tomás, resumidamente, ele conduziu em menos de 12 meses 4 diferentes trabalhos, sendo que um foi possível a maximização de inoculantes, uma outra linha de trabalho, uma melhora da performance do desempenho mecânico de uma classe de ferro fundido, através do potencial de nucleação, inclusive para essa liga, com uma redução de elementos de liga, e ainda um outro trabalho que também finalizado a redução de liga, e um próximo que fica como desafio é o aumento da produtividade, através, evidentemente, do aumento do rendimento do metal. A Italterm, pessoal, nós estamos localizados na cidade de Votorantim, estado de São Paulo. Estamos próximos aos grandes centros urbanos como São Paulo, a 100 km, 100 km também de Campinas. E a Italterm é fruto de um idealismo entre empreendedores e irmãos empreendedores que acreditam, confiam fortemente no potencial da indústria de fundição da indústria brasileira. E nós estamos há quase 4 décadas atuando em prol da fundição. O que é, de fato, a análise térmica, para a gente já dar a palavra ao Tomás? A análise térmica, esse equipamento é o Carbomax Delta, é uma ferramenta de processo para avaliar a nucleação. E essa nucleação, ou esse estudo, ele é feito através da coleta do metal no estado líquido, evidentemente, podendo ser do forno ou da panela, onde ele é depositado, e esse estudo da solidificação, ele é avaliado através de um gráfico. E nesse gráfico ocorrem alguns fenômenos físico-químicos, como o TL, que corresponde à temperatura líquida, e esse TL é um parâmetro importante para o controle de um problema que é recorrente em fundição de ferro fundido, que é o rechique primário. O segundo parâmetro da solidificação desse ferro fundido, o TSS, temperatura de superresfriamento eutético, que é para controle do carboneto eutético, assim como também micro-rechupes, defeitos de ordem secundária, contração secundária. A recalescência, TRE, temperatura de recalescência eutética, para o controle, sobretudo, de uma outra dor de fundo da fundição, que é o micro-rechupe. E, por fim, a temperatura final também é um parâmetro para o controle de carboneto intercelular, micro-rechupes e tudo mais. Isso é, de fato, resumido. Tem muita ciência, muito estudo por trás. O fato é que a Italterm hoje, ela trabalha com as soluções na área de pirometria e análise de solidificação, entregando para os nossos clientes a tecnologia, os consumíveis e o trabalho técnico, ajudando os nossos clientes a mapear, a diagnosticar o seu processo para, de fato, sobretudo na área de análise térmica, para, de fato, ter um retorno sobre o investimento o mais rápido possível. Sem delongas, eu agradeço e agora gostaria que o meu amigo Tomás continuasse sua belíssima apresentação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tomás. Boa noite. Trabalho na Sideral há 2 anos. Sou formado como técnico de fundição na escola de Itaúna, no Senai CETEF. Então, vou mostrar aqui um case de sucesso através da utilização da ferramenta do Carbomax Delta. Vou passar só um vídeo institucional da Sideral para vocês terem um conhecimento, onde hoje a gente já ocupa a 6ª posição de uma das maiores fundições do país. Força da transformação, uma energia que não apenas move, mas redefine, impulsionando para novos horizontes e
que recebemos de nossos clientes e depositamos em nossos colaboradores. No centro de nossas operações reside a inovação, a chama que mantém acesa a luz. Um compromisso com as comunidades que nos acolhem e com o planeta que compartilhamos. Somos uma força de transformação, onde cada peça que produzimos não é apenas um produto, mas um mero progresso humano. Aqui, a transformação que move o mundo é mais do que um lema, é nossa missão, nosso propósito, nossa paixão. Juntos com nossos clientes, fornecedores e colaboradores, na fusão de sonhos e forças, estamos mudando um mundo melhor. Bom, então vamos falar de análise térmica na sideral. Hoje a gente entende, lá na nossa empresa, que a análise térmica já é um caminho sem volta. Enquanto eu assistia as palestras dos colegas, nossos fóruns continuavam em operação. Só para vocês terem uma ideia, que a análise térmica, com esse aparelho Carbomax Delta, não precisa também de um técnico do lado, acompanhamento full time. E vocês vão ver através desse trabalho. Lá no início a gente identificou algumas dificuldades no processo. Instabilidade, escassez de informações e perdas. A gente tinha oscilações nos processos, propriedades mecânicas, tudo que envolve a metalurgia em si. Tínhamos escassez de informações, onde o metal da sideral era controlado apenas por composições químicas. E tínhamos as perdas da metalurgia, que muitas das vezes a gente não sabia realmente a causa dos problemas. Em 2022, nós começamos o estudo de viabilidade, de comprar, fazer a aquisição desse aparelho. Em 2023, nós começamos a fazer a aquisição, fizemos a aquisição do aparelho e começamos a fazer também coleta de dados, implementação e padronização da utilização deste equipamento a partir de 2024. Como eu disse para vocês, enquanto eu assistia, os fóruns estavam operando. Capacitação e refinamento. Todos os dados que nós coletamos na implementação e padronização, hoje a gente trabalha já com o refinamento daqueles dados que foram coletados no passado. Com isso, permite a gente ir num estudo mais profundo sobre as composições químicas, podendo inclusive reduzir elementos de ligas e tornar os custos ainda melhores. Quais foram os objetivos? Desenvolver técnicas e controles metalúrgicos, melhorar a qualidade metalúrgica das nossas ligas e reduções de custos. Então esses foram os principais objetivos, pensando que o mercado está cada vez mais competitivo tecnicamente, também financeiramente para as empresas. Então, como começou? Acompanhamento diário do processo, gente. Esse cara, ele precisa de um pai. Então, eu tenho uma filha de 3 anos e tenho um filho de 1 ano, que é o Carbomax Delta. Esse cara, sem um acompanhamento diário, sem desenvolver dados estatísticos, no caso nosso, foram coletadas mais de 1.300 análises durante o ano, não se obtém resultados satisfatórios que vão nos dar segurança do controle metalúrgico do metal. Então, a gente pegou aí o velho e famoso Excel, como nossos colegas disseram, e transformamos em dados estatísticos para as diversas ligas que a gente tem lá no sideral, tanto cinzento como nodular. Conseguimos alinhar essas 3 variáveis: análise térmica de solidificação, composições químicas, metalografias e propriedades mecânicas. Identificamos que essas quatro variáveis estão totalmente atreladas, principalmente ao resultado final, que é a melhoria da qualidade de produto. Então, primeira coisa,
além desse aparelho melhorar a qualidade, nós percebemos que poderíamos reduzir os teores de nucleantes e inoculantes que a gente adicionava no forno. A gente tinha um processo engessado. Eu costumo dizer que a gente dava um tiro de canhão para matar um mosquito. A gente dosava muito o nosso material, né, com muito nucleante e muito inoculante. Fizemos alterações do método de inoculação. Vimos que o processo de inoculação estava deficiente também. Fizemos a substituição de substratos nucleantes e inoculantes, observando que a performance de vários nucleantes e inoculantes que nós temos no mercado, esse aparelho conseguiu nos mostrar que é possível também avaliar aquilo que nós estamos comprando no mercado. Criação de uma IP, né, de operação de análise térmica, para quê? Para que toda parte operacional conseguisse fazer tanto a operação do equipamento, que é simples, como também a análise, a partir dos critérios adotados, né, os estudos estatísticos parametrizados foram colocados em forma de instrução de trabalho. Assim, qualquer operador do nosso forno, por exemplo, consegue fazer a operação e quantificar as dosagens de nucleantes e inoculantes necessários. Então, o processo de melhoria, a gente observa que no gráfico esquerdo, onde a linha laranja é o resultado, né, de potencial de nucleação do nosso material, e a linha azul é forno. Se a gente compara com o gráfico da direita, a gente vê que a gente conseguiu o quê? Uma estabilidade. Onde colocado também pelo Carlos, né, que o potencial de nucleação, quanto maior, melhor, a gente conseguiu melhorar o potencial de nucleação do nosso material através de todos aqueles dados que foram colocados. Melhoria do processo de inoculação, troca de substratos. A partir disso, o aparelho começou a nos mostrar que, houve uma estabilidade, né, do potencial de nucleação do nosso material, sendo que antes ele ficava oscilando muito, né? Não tinha uma estabilidade. Resultados, né, de metalografia. Potencial de nucleação nada mais é do que, gente, formar grafito. A gente observa na metalografia da esquerda uma metalografia heterogênea, onde a gente tem possibilidade de melhorar, a gente tem espaço para formar grafito. Aonde na parte da direita, né, as duas metografias da direita, a gente vê que as metografias estão mais homogêneas. A gente já tem mais uma grafita bem distribuída. Aqui no modular, onde o impacto é ainda maior, onde a gente consegue observar que os números de nós aumentaram significativamente a partir do quê? Do aumento do grau de nucleação. As propriedades mecânicas também vieram juntos. Aquelas metalografias que vocês viram dos cinzentos, né? Aquelas primeiras metalografias, elas correspondem a esses dados aqui de propriedade mecânica. Em 2022, quando a gente ainda estava avaliando o processo, a gente vê que a gente tinha uma instabilidade, né? Observe pelo gráfico, o primeiro gráfico à esquerda, acima, que existem pontos fora dos limites máximos e mínimos estabelecidos. O gráfico da direita de 2023, a partir do momento onde a gente começou a monitorar o metal, nos mostra que essa variação já diminuiu. Houve poucos pontos a serem, né, controlados, que ficaram fora. 2024, nós conseguimos já uma estabilidade bem maior do que antes. Bom, a gente falou bastante de redução de custos e que está no máximo. Observe que esse gráfico mostra o nosso processo antigo e o processo com análise térmica. Eu estou falando aqui, gente, de quantidade de material gasto no processo, de nucleantes e inoculantes. Lógico que o processo da Ceral, né, é uma produção muito grande. Então, o volume de material que nós processamos no dia a dia é muito alto. Então, isso possibilitou a gente fazer reduções significativas de uso de nucleantes e inoculantes. E como o Rei introduziu, não para por aqui. A gente vai caminhar agora para a redução de elementos de liga contidos nas nossas
famílias de ligas, como nós dizemos, né? Em 15 dias, 36,4% de redução. Aí muita gente pode questionar, mas 15 dias é uma amostragem muito pequena. Só que o volume de metal processado na sideral é altíssimo. Quando eu falo de 15 dias, eu estou falando de mais de 100 fusões, mais de 100 acompanhamentos, fazendo pesagem junto com os operadores, fazendo medições reais do processo e trazendo isso, fazendo um comparativo do processo antigo, onde era engessado as dosagens desses materiais no forno e na panela, comparando com o processo novo com o uso de análise térmica, que é um processo onde a gente consegue fazer a dosagem do material conforme a necessidade do metal. A gente parametrizou isso lá atrás, através da coleta dos dados, transformando em estatísticas, parametrizando, e agora a gente consegue dosar a quantidade necessária de material para o metal. Então isso, fazendo uma projeção anual, se esses números com certeza vão se manter, porque isso aqui são alguma pontinha do iceberg, vamos dizer assim, das medições que nós já fizemos, projeção anual de 427 mil na redução de custos de nucleantes e inoculantes. Uma coisa que eu quero frisar muito é que a Sideral, após a aquisição desse equipamento, entregou esse equipamento para o Tomás. Como disse para vocês, é o pai da criança. Então, as funções que desejam obter esse equipamento precisa realmente de alguém que abrace e faça um controle, e que esse seja um controle de médio a longo prazo. Esses dados, eles têm que ser verificados diariamente para quê? Dar segurança à operação, dar segurança que o metal não terá oscilações a ponto de comprometer as sanidades das peças. Então esse é o case de sucesso, né, que a Sideral desenvolveu junto com a Italterm na compra do Carbomax Delta. Fizemos um processo de capacitação técnica, consultoria da Italterm, operação, treinamentos e acompanhamentos diários do processo e também a instrução de operação e controle do processo. Então nós pegamos tudo que nós aprendemos tecnicamente junto com o aparelho e a Italterm e transformamos isso na capacitação operacional. Então, meu agradecimento aos organizadores do evento, a Italterm por ceder o espaço para a apresentação desse case de sucesso, e meu muito obrigado, gente.